A gente sempre se apega aos personagens que têm as melhores histórias, só que nem sempre essas histórias têm um destino feliz para esses personagens. E isso faz a gente ficar bem chateado, porque muitas vezes esses finais acabam sendo muito trágicos. Vocês devem ter notado o que aconteceu com o Steven depois de todas aquelas 5 temporadas tentando resolver problemas que ele não tinha causado. Ele deu tudo de si tentando ajudar todas as gems e humanos que apareciam pela frente. E a recompensa para isso foi ele sendo corrompido no final. Aquilo foi de partir o coração, porque ele não merecia isso de jeito nenhum. Ele sempre deu o máximo para que todos conseguissem ter uma vida boa, até o momento que ele não aguentou mais e acabou sendo corrompido. Where's Steven? That is Steven. What? No vídeo de hoje, eu separei para vocês os personagens dos desenhos animados que tiveram um fim bem trágico. Então se liga que meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aperta no gostei e bora pro vídeo. A primeira da lista de hoje com certeza teria que ser a Beth de Hora de Aventura. Muita gente conhece a história dela e reconhece que o maior feito que ela fez na história de Hora de Aventura foi ter salvo Simon. Esse era o maior objetivo dela, só que a maneira como ela conseguiu isso não foi muito legal, porque no processo ela acabou ficando presa para sempre como uma nova evolução do Golb. A Beth não merecia isso, e muito menos o Rei Gelado. Ele passou 1000 anos em total perdição por conta da coroa, e mesmo a Beth vindo ajudar ele não conseguiu voltar. Então a única maneira que a Beth conseguiu fazer isso acontecer foi se fundindo com o Golb. Isso foi uma tristeza muito grande, porque agora que a Beth trouxe o seu amado de volta, foi ela quem ficou presa sem poder fazer exatamente nada. E para complicar ainda mais a situação, o Simon não consegue fazer nada para tentar trazê-la de volta, porque a partir desse momento que ele voltou, ele é apenas um humano de novo. Betty? Betty! Betty! Oh my Betty, my princess! Why did you... Ainda em Hora de Aventura, outro personagem que também foi amado por todos os fãs e que não teve um final tão feliz foi o Fern. Ele é o resultado da fusão entre a espada de grama e a espada fim. O começo da história dele foi bem complicada porque a gente não sabia o que poderia acontecer com ele e nem o que ele era. Então depois que a gente achou que o Finn matou ele de vez, sendo apenas um vilão, a gente não ligou muito pra isso e achou que ele seria apenas mais um personagem que não faria diferença. Mas a história se desenvolveu e a gente reparou que ele não era um personagem mau. E o final que foi feito pra ele foi muito triste, porque ele acabou se desfazendo na frente do Finn enquanto dizia que queria ver a Casa da Árvore uma última vez. Aquilo foi de partir o coração e com certeza absoluta fez todo mundo chorar. Tá tudo bem, só promete me plantar lá. BoJack Horseman é um dos meus desenhos preferidos de todos os tempos. E uma personagem que teve um final muito trágico foi a Sarah Lynn. Ela teve uma morte muito triste e repentina, que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que ela fosse morrer, ainda mais do jeito que foi, nos braços do BoJack, enquanto eles olhavam as estrelas no observatório. Aquilo foi de longe um dos finais mais trágicos que eu já vi nos desenhos animados. Ainda mais por ser uma personagem muito interessante, que teve a vida praticamente arruinada por um descuido do BoJack lá no começo da sua carreira. As últimas palavras da personagem ainda finaliza isso de uma maneira muito dolorosa, onde ela diz que quer ser arquiteta. Então, ela acaba se perdendo por culpa do vício em drogas e acaba morrendo. A única coisa que importa é o presente. Este momento único e espetacular que estamos compartilhando. Não é, Sarah Lynn? Sarah Lynn? Na moral, quem não ficou triste com a morte do Pairulito realmente não tem coração. Esse foi um dos personagens que mais deixou todo mundo triste nos últimos tempos, porque a história dele foi muito injusta com o personagem. Ele deu tudo de si pra no final ter que morrer pra dar a vida a todos que ele amava. Eu olho isso e sempre me pergunto, como que tem gente que não se emocionou com a atitude desse personagem? Ele era totalmente inocente e lutou até o último momento para fazer o seu irmão desistir do seu plano macabro de acabar com todos do universo.
Ele poderia simplesmente ter feito o universo reiniciar mais e mais uma vez, mas ele viu que isso teria que acabar ali, naquele mesmo lugar, então decidiu dar a sua vida para que todos pudessem sobreviver. Isso de certo modo foi um final feliz, mas ao mesmo tempo foi um final muito trágico para o personagem que tinha uma história muito linda pela frente. Não se preocupem, Mordecai e Rigby. Sei que estão tristes, mas eu prometo que isso é um final feliz. Cuidem um do outro. Adeus. Olhando para esses desenhos animados, eles acabam me lembrando que essas histórias não são exclusivas apenas dos universos 2D. Por exemplo, um personagem que teve um final precoce e muito trágico foi o Tadashi. Ele era apenas um jovem que infelizmente fez uma escolha errada que acabou custando a sua vida. Ele acreditou que poderia salvar o seu professor de um incêndio, mas não teve nem chances de chegar perto de conseguir ter sucesso. Isso porque, assim que ele entra no prédio para fazer tal feito, acaba acontecendo uma mega explosão, e como consequência, acaba levando a vida do Tadashi de uma maneira muito trágica e muito precoce logo no começo do filme, deixando todo mundo Outro personagem que teve um final muito cedo que deixou muitas pessoas abaladas foi a mãe do Nemo. Ela se chama Coral e ela foi uma personagem muito inspiradora que não deixou se abalar diante do perigo e fez de tudo para poder salvar os seus filhos. Foi muito triste o fim que ela teve, mas ao menos ela conseguiu salvar um pequenino ovo que acabou se tornando o Nemo. Isso foi praticamente uma vitória para ela, que deu tudo de si para salvar os seus filhos e que teve um final muito trágico, porque você conseguia ver que a personagem estava muito feliz com o seu marido, porque eles iriam ter bebês, eles estavam numa casa muito legal, eles tinham a vida perfeita, mas que infelizmente ela acabou sendo morta logo no começo do filme de uma maneira muito trágica. Coral, get inside the house, Coral. No, Coral, don't. They'll be fine. Existem outros que também podem ser colocados aqui nesse vídeo, como por exemplo, a morte do Estoico. Aquela também foi muito inesperada e muito triste. Mas eu acho que essa pode ficar para uma parte 2, que também vai ser muito interessante. Então pessoal, qual dessas mortes mais te deixaram tristes? E qual delas foi mais trágica na sua opinião? Deixe aí nos comentários. Então obrigado por assistir e até a próxima.